Bora começar, galera. Hoje a gente vai ver aqui a estrutura do texto dissertativo. E o filósofo que iniciou, né, com todas essas regras, que iniciou toda uma ciência nesse campo, foi o Aristóteles, né? Filósofo que eu falo muito aqui, né? Olha aqui, não sei se dá para vocês entenderem aí o nome. E o nome do livro dele aqui, ó, é A Arte e Retórica. Aqui eu tenho dois livros, eu tenho Arte e Retórica e Arte Poética. E o Arte e Retórica é o livro que deu origem a todos os manuais de redação. Todos têm que partir daqui, porque foi aqui que começou, tá? Então esse livro aqui é obrigatório para qualquer professor, né, que deseje realmente trabalhar com a argumentação e conhecer a essência da argumentação, tá? O meu tá bem velhinho, ó, vocês estão vendo aqui, um livro que eu li muitas vezes. E hoje em dia não só, né, o Aristóteles é resgatado para se estudar a essência mesmo desse movimento que a gente chama hoje de argumentação. Como falei, é muito simplificado, ele é uma arte e é chamada de retórica, né? Que é também a arte do falar bem, né? A da oratória. Hoje a oratória está muito mais famosa do que a retórica, mas a oratória, quero dizer, é apenas uma vertente da retórica, ela está dentro da retórica. Então aqui, ó, por exemplo, a gente tem o livro do Mário Ferreira dos Santos, né? É um escritor paulista. E esse livro aqui é muito bom, é um livro de oratória, né? Um curso de oratória e retórica, vocês estão vendo aqui? Um curso de oratória e retórica. E ele vai mostrar, por exemplo, nesse livro, diversas regras e diversas formas de inserir cada tipo, né? Cada classe gramatical dentro de uma comunicação. Então, hoje a gente fica pensando, caramba, será que a nossa discussão hoje é mais no campo de eu vou botar minha opinião ou não vou, e a gente fica fazendo questão de botar a nossa opinião, né? Então eu vejo muitos alunos dizendo assim, professora, se for para escrever contra a minha opinião, eu nem quero passar nesse concurso. Para vocês terem uma ideia do afastamento do que significa a arte de escrever e de falar bem, tá, galera? Não tem a ver com opinião. O que a gente lança no discurso não é opinião, é que habilidade nós temos para observar o mundo e a partir dessa nossa observação conseguir, né, valorizar os dois campos. Se a gente consegue olhar para os dois lados, porque como a gente falou na aula de tipologia, a argumentação, né, a dissertação, ela traz uma briga que é obrigatória. Então, para que a gente crie esse conflito, é importante que a gente entenda dos interstícios mesmo desse processo, né? Como é que ele se forma, né? O que compõe esse processo? Eu vou começar falando de uma aluna minha, contando a história de uma aluna que eu acho muito interessante. Que foi o seguinte, quando eu dava aula em pós-graduação, uma aluna me pediu para eu ser a orientadora dela, né? Ela disse, professora, eu queria que a senhora... Eu dava aula de metodologia do estudo científico. E aí essa aluna disse assim, professora, eu gostaria que a senhora fosse a minha orientadora no programa. Aí eu disse, tá certo, eu sou, pode... Como é que a gente vai fazer, né? Me diga aí qual é o seu projeto, né? O que é que você vai estudar e tal. E aí vejam o que é que ela me contou, né? Ela disse assim, Priscila, olha assim... eu entrei aqui nessa pós-graduação, porque o meu sonho é fazer um spa, certo? Eu quero fazer um spa, eu tenho um terreno lá em Aldeia, eu e meu marido já planejamos aqui na cabeça durante muito tempo, e a gente já sabe mais ou menos como é que vai ser, e eu tô fazendo o curso de arquitetura. Estou terminando, ou já tinha terminado para esse curso de arquitetura, que ele está fazendo a pós, eu tinha terminado. Ela fez o curso de arquitetura, estou fazendo essa pós aqui para aperfeiçoar como um projeto e colocar em prática. Beleza? Beleza, tá certo. Eu disse, tá bom. Então, vamos começar, né? Na nossa primeira reunião, eu perguntei para ela, qual é o seu problema de pesquisa? Aí ela parou, né? Pensou, ela disse, professora, problema de pesquisa, não tô entendendo, não.
Aí eu disse, olha, você vai fazer um projeto? Você não precisa de um problema? Aí ela disse, professora, eu tenho a terra, eu tenho o curso de arquitetura, né? O meu marido é engenheiro, eu tenho dinheiro para fazer, eu tenho terreno em aldeia, eu tenho dinheiro para fazer, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, professora. A senhora tá arrumando história aí. E foi muito engraçado, né? Foi muito engraçada essa conversa minha com ela, porque quando ela disse que não tinha problema nenhum, o que é que ela não estava entendendo, né? Ela não estava entendendo que um trabalho científico obedece a um tipo textual, né? E o tipo textual dissertativo é caracterizado por uma problematização inicial, que dá o pontapé para a discussão. Se não tem problema, não tem texto dissertativo. Então, para que ela crie um projeto, ela precisa de um problema. Aí vamos lá, como é que eu falei com ela? Eu disse, ó, vamos lá, vamos descobrir qual é o problema do seu projeto, que você não sabe qual é o problema, mas tem um problema. Tá bom? Tá bom, tá. Olha só, você vai fazer um spa, não é isso? É, vou fazer um spa. Você vai fazer um spa por quê? E aí ela pensou, né? Ela disse, bom, eu vou fazer um spa porque as pessoas estão muito estressadas, porque o spa vai ser uma oportunidade delas descansarem, né? Delas pararem um pouco dentro dessa rotina que a gente vive e tal. A sociedade capitalista, né? Cobra muito da gente, esse negócio todo. Aí eu disse, olha aí o seu problema. Por quê? O seu spa é o quê? Tem a ver com a qualidade de vida, você está querendo melhorar a qualidade de vida das pessoas, está querendo trazer tranquilidade, você sabe que qualidade de vida tem a ver com tranquilidade, com cuidados com a saúde, com a alimentação. E qual é a solução para esse problema? Então, o problema é o estresse da vida cotidiana. A parte positiva desse problema, né, o que vai melhorar a vida das pessoas é se elas conseguirem ter qualidade de vida. Então essa é a parte positiva do seu projeto. A parte negativa é o estresse da vida cotidiana. E a solução qual é? O seu spa. Então o seu spa é a solução para o estresse da vida cotidiana. É o caminho para a qualidade de vida. Perceberam aí? Esse processo que a gente fez aqui de raciocínio, vejam que na cabeça dela já estava, porque foi o que motivou a aluna a querer fazer um projeto. Ela queria organizar aquelas ideias para conseguir construir da melhor forma possível o spa dela. Então, essa mesma lógica é a que a gente vai levar para a nossa redação de concurso. Essa é a lógica da redação, certo? A gente precisa encontrar, porque olha, a gente na hora da redação não escolhe qual é o problema. Então quando eu falo para vocês, não tem a opinião do candidato, é porque a gente não tem escolha. A gente não vai escolher sobre o que a gente vai falar. Então existem, por exemplo, cerca de 10 temas que são os que a gente chama de recorrentes nas provas de concurso de um modo geral. Certo? De um modo geral, esses temas sempre aparecem por tudo quanto é banca. Por que são esses temas que aparecem? Porque são os mais importantes hoje para o ser humano. São as questões mais importantes relacionadas à vida humana. Essas são as questões que os concursos abordam. Então, bora ver aqui alguns problemas que são recorrentes nas provas dos concursos, para vocês começarem a identificar bem direitinho, né, e não terem dúvida do que seja um problema, tá? Então, separei aqui para vocês alguns. Ó, desenvolvimento econômico e sustentabilidade. Então, pensem que um problema tem o quê? Um aspecto positivo, que é no caso a qualidade de vida, eu vou melhorar a qualidade de vida das pessoas. Isso aí é o que? O ideal. Como é o ideal, galera? Qual é o ideal? O ideal é que as pessoas tenham qualidade de vida, não é isso? É. Mas como é que a gente vê a sociedade atual? A gente vê que as pessoas são estressadas, as pessoas
vivem no corre-corre, elas não têm tempo de comer, elas não têm tempo de fazer exercício físico, elas não têm tempo de fazer coisas que elas gostam. Vocês não percebem isso? Então, o ideal é que as pessoas tivessem qualidade de vida. Vocês concordam comigo? Mas o que é que acontece? Não temos qualidade de vida, mas o estresse da vida cotidiana leva a gente a problemas de saúde e tal, e aí vai. Então, o estresse da vida cotidiana é o que a gente vai chamar de contraditório, beleza? A ideia contraditória, a ideia que vai se contrapor ao ideal. O ideal é a qualidade de vida de todo mundo devia ter. Se ligaram aí? E qual é a solução para isso? A solução para isso é um spa. No caso do projeto que a gente viu, perceberam? Então, a qualidade de vida não é a solução. A gente tem que se ligar nisso, porque o aspecto positivo é o ideal, é como deveria ser. Mas não é a solução. Por que não é a solução? Porque existe um problema. Ou seja, a qualidade de vida é um ideal que a gente tenta alcançar, mas tem algo no caminho que não permite. E é o que essa coisa no caminho que não permite? O estresse da vida capitalista, do modo de vida capitalista que é o nosso. É da gente viver sem pensar no que a gente está fazendo. Então, isso aí é o empecilho para a gente chegar no ideal. E é esse empecilho para chegar no ideal que a gente chama de problematizar, até a gente chegar na conclusão que é o spa. Beleza aí? Tá dando para entender? Então, se a gente muda o problema, vou mudar o problema aqui, ó, desenvolvimento econômico e sustentabilidade. Então, olha só, eu tenho desenvolvimento econômico. Por que desenvolvimento econômico é negativo, né? Porque, ó, sustentabilidade a gente não tem dúvida de que seja positivo, né? Então, viver dentro de uma economia que mantém os recursos naturais, ou seja, não desgasta, não acaba, não destrói, isso aí é o ideal, né? Então, a sustentabilidade é o ideal. É o que a gente chama de ideia positiva, certo? Que eu vou ficar chamando de ideia positiva, para usar a nomenclatura do Aristóteles, que eu gosto muito. Então, essa ideia positiva, o ideal, é que a gente deveria se desenvolver sem predar os elementos naturais, tá? Os recursos naturais que a gente tem. Tá, mas como é que a gente vê essas questões se desenvolvendo? Como é que a gente se desenvolve? Como é que os países se desenvolvem? Vocês viram que o Trump, quando entrou no governo dos Estados Unidos, a primeira coisa que ele fez foi sair de todos os tratados para sustentabilidade. Ele saiu. Por quê? Porque os Estados Unidos, ele e a China são os dois maiores poluidores do mundo. Aí os Estados Unidos, quando entrou, o Trump, quando entrou no governo, a primeira coisa que ele fez foi sair de todos os tratados. Que ele disse assim, não vou me responsabilizar por esse negócio de sustentabilidade. Por quê? Porque custa muito. É muito custoso você mudar o sistema. Então pensem comigo, se hoje a gente usa gasolina no carro, a gente usa gasolina e a gente polui muito ar. Todo mundo sabe que polui o ar com gasolina, né? Às vezes a gente passa por um carro ali e quase desmaia com aquela fumaça que sai do cano de escape do carro, né? Então nós sabemos que poluímos, mas a gente continua poluindo. Por que a gente continua poluindo? Porque para tirar os combustíveis fósseis, né? Para trocar eles, por exemplo, por água, porque já tem carro feito no Japão a água. Vejam que incrível. Não ia gastar nada o carro andar com água. Mas a gente tem, claro, uma indústria, né, do petróleo que não permite que um projeto desse seja colocado agora em vigor. Por quê? Porque ainda existe muito petróleo para ser extraído, ou seja, as indústrias não acabaram com os recursos naturais ainda.